12 minutos, você sintonizado na Rádio Nova Brasil FM 97.5. E tem um assunto que tem ganhado muito destaque nas conversas, principalmente femininas, mas no noticiário, nas pesquisas científicas, que é a endometriose. É um assunto que às vezes, muitas vezes, ficava relegado, as pessoas não entendiam muito bem, as mulheres não se entendiam, e agora não. Agora a gente tem falado mais, tem tratado mais, tem tido muitas mulheres com qualidade de vida. E esse é um assunto na nossa coluna de hoje, que estreia nesta quinta-feira. Saúde da Mulher, com o Dr. Alexandre Brandão. Doutor Alexandre Brandão, seja muito bem-vindo à Mesa para Dois. Babi, boa tarde, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar sobre saúde da mulher, principalmente a área de endometriose, essa área de cirurgia ginecológica, né? Eu sou ginecologista, né? E especialista nessa área de cirurgia ginecológica, e ao longo dos anos eu sempre percebi essa necessidade de levar informação de qualidade, né? Eu trabalhei muito tempo formando médicos como coordenador de residência, de especialização, participando de cursos, levando informação de qualidade para os médicos. Mas cada vez mais com redes sociais, com o alcance que tudo isso tem, eu vi essa necessidade de levar informação de qualidade para as nossas pacientes e para as mulheres em geral. Então, ter uma oportunidade como essa de falar para um público muito grande sobre saúde da mulher, sobre endometriose, eu acho que é algo muito significativo, muito importante, e espero contribuir para a saúde de muita gente. Não, e é tão importante porque ainda é muito confuso. Até algumas, ainda bem que o senhor faz esse trabalho, principalmente com os médicos, que assim, tinha um entendimento anterior, né, que tem se modernizado sobre o que é endometriose, sobre realmente os vários efeitos no corpo da mulher, que às vezes a gente não relaciona diretamente. Então, assim, a gente vai ter pano para manga pelas próximas colunas, sim. Mas eu acho que vou começar do básico mesmo, assim. Explica pra gente, tenta detalhar assim, o que é endometriose? Então, a endometriose ela é uma doença inflamatória e ela é hormônio dependente. Então, na prática, o que acontece? Todo mês a mulher cicla, os hormônios geram um ciclo que estimulam o endométrio. O endométrio é o tecido que fica dentro do útero, ele cresce ao longo desse ciclo hormonal, não tendo uma gravidez, ele sai na menstruação. Nas pacientes com endometriose, esse tecido endométrio, ele está fora da cavidade uterina. Então, com o ciclo hormonal, ele vai se desenvolver fora da cavidade uterina, só que ele não sai com a menstruação, ele gera um processo inflamatório. É o corpo, então, respondendo aquela coisa que estava no lugar errado. Tá. E aí gera esse processo inflamatório. E esse processo inflamatório causa muita dor. E a principal dor, o principal sintoma é a cólica menstrual. E aí vem a questão da informação, do conhecimento que você colocou, que é perfeito isso. E isso a gente tem que falar muito, porque é extremamente comum as pessoas considerarem que cólica menstrual é normal. Ai, tenho pavor disso. É normal. A pessoa se contorcendo de dor. Não. Assim, às vezes adolescente, assim, se contorcendo de dor. E é normal. Normal. E as pessoas consideram normal, mas mais grave ainda, os profissionais de saúde consideram normal. Ele tá falando por mim, a gente adora. Ele é um cirurgião ginecológico falando isso pra gente, assim, lavando a alma de várias mulheres que foram e falaram. Ele fala, não, mas é normal, faz parte. Não é normal. Sentir dor não é normal. Eu acho que se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, sentir dor não é normal. Não é normal. Se você tá sentindo dor, vamos tentar melhorar essa dor. E é muito comum as mulheres começarem a ter cólica menstrual ali na adolescência, início da fase adulta, e aí começa a bater no pronto-socorro, no ginecologista, em um clínico geral. Às vezes chega no pronto-socorro e pensam em outras causas não ginecológicas, como apendicite, por exemplo. E dor, remédio, volta para casa, aí 1, 2, 3 ciclos ainda sem tanta dor assim, de repente a dor vem mais forte, e ao longo dos anos a dor vai piorando. Essa é a principal característica da endometriose, é uma cólica menstrual incapacitante com piora progressiva. E essa piora progressiva e a falta de informação, principalmente dos profissionais,
que deveriam dar esse diagnóstico, leva a mulher a ter 7 a 10 anos de dor até fechar o diagnóstico de endometriose. Chega, arrepia aqui. Deus, olha isso, 7 a 10 anos de dor. Essa é a média. Existem mulheres que demoram mais tempo, outras, né, conseguem um diagnóstico antes, mas em média, 7 a 10 anos para dar o diagnóstico de endometriose. Umas duas coisas que ficam surgindo assim. Por que esse tecido, às vezes, cresce fora da cavidade? É o quê? É genético ou é algum comportamento? Tem uma influência genética muito grande, só que não existe uma teoria que resume e consegue explicar de uma maneira clara por que uma mulher tem endometriose e outra não. Existem teorias de que é na formação, desde a formação do embrião daquela mulher, outras teorias de que a célula do endométrio ela sobe pelas trompas e cai na cavidade abdominal durante a menstruação. Então existem teorias, nenhuma delas é 100% para justificar todos os casos de endometriose. Mas a gente fala com segurança, é o tecido do endométrio fora do lugar dele. E gerando um processo inflamatório, sendo estimulado pelos hormônios e o principal sintoma, cólica menstrual. Mas além da cólica menstrual, com a evolução da doença, o paciente pode desenvolver dor na relação sexual, dor ao evacuar, dor ao urinar, dor crônica e dificuldade para engravidar. São os Ds da endometriose que a gente fala. E é uma doença extremamente complexa, né? Então, a paciente que tem dor na relação, ela não consegue se relacionar tão bem com o parceiro. Muitas vezes essa mulher quer engravidar e não consegue engravidar porque a doença causa infertilidade. E a gente está falando de mulheres na fase de vida mais produtiva, né? Geralmente o diagnóstico acontece entre 25 e 35 anos. Seria a fase onde a maioria dos diagnósticos são feitos. E a fase em que as mulheres estão estudando na faculdade, se formando, primeiro emprego e quando querem começar a ter filhos. Então é uma fase muito complexa da vida de qualquer ser humano, mas a mulher que quer engravidar, que não consegue trabalhar direito por causa da dor, que não consegue engravidar por causa da infertilidade associada, essa mulher precisa de um suporte muito grande. Então a gente tem que cuidar bem dessas mulheres e também dar o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico a gente vai poder oferecer os melhores tratamentos possíveis. E aí, hoje, tendo esse diagnóstico, assim, quais são os principais tratamentos? Eu gosto de separar em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico é o uso de medicação hormonal contínua, uma progesterona contínua, que vai bloquear o estímulo dos hormônios para não desenvolver a endometriose. Uso de medicações para dor. Então, a paciente, quando tiver dor, ela já tem que saber qual remédio ela vai tomar. Isso na parte medicamentosa. Tá, clínica. Uhum. Tem a parte de alimentação. Uma dieta anti-inflamatória ajuda muito. E a paciente tem que aprender quais alimentos pioram os sintomas que ela tem, e os sintomas podem ser distensão abdominal, cólica intestinal, diarreia ou constipação. Foi isso. Eu tenho uma amiga que é intestino solto e a outra prende a endometriose, duas coisas diferentes. Cada corpo responde de um jeito. Cada corpo de um jeito. Tem mulheres que têm o intestino regular durante o mês, normalmente, no período da menstruação prende. Outras no período da menstruação têm diarreia. Exato. E aí a alimentação ela ajuda muito a aliviar esses sintomas. Mas além disso, eu colocaria assim, fisioterapia, acupuntura e atividade física. São 3 coisas que juntas ajudam demais a aliviar a parte inflamatória, a melhorar a sintomatologia das pacientes. E aí eu coloco uma outra coisa que é extremamente importante, mas nem sempre tão valorizada, que são os cuidados com o sono e a saúde mental. A gente tem que cuidar da saúde mental de todo mundo, mas muito de quem sente dor, de quem tem dificuldade, como nossos pacientes de endometriose. E dormir. Dormir é fundamental, né? Quem nunca chegou em casa extremamente cansado, teve uma boa noite de sono e no dia seguinte estava recuperado. Então, a gente pode resumir a função do sono com essa frase, né? A gente chega extremamente cansado no final do dia, dorme bem, se recupera no dia seguinte, está pronto para a próxima. Mas quando a gente tem uma noite de sono terrível, não consegue dormir, acorda várias vezes, no dia seguinte a gente está acabado. E
A paciente que tem dor, ela não dorme direito. Então, o dia seguinte é mais um martírio para ela. Então, a gente tem que cuidar do sono das nossas pacientes também. Você vê, é toda uma saúde integral, né, doutor? Como você falou, no auge dessa vida produtiva, acadêmica, iniciando os trabalhos, e querendo engravidar. E é impressionante, eu tenho uma parente, prima do meu marido, que ela hoje é uma das maiores defensoras de difundir mesmo essa questão da endometriose, porque ela ficou muito tempo tentando engravidar, muito tempo, assim, muito tempo, e com uma cólica que teve. E olha só por quantos médicos ela passou até ter 32 anos. Aí alguém falou, pode ser endometriose. O que é endometriose? Mas isso é verdade, assim, isso não é... Ainda duvida, né? É assim, não, porque isso é normal, mas todo mundo tem, isso não vai impedir de engravidar. E aí quando ela fez o tratamento, que a gente vai falar agora, foi o tratamento cirúrgico. Isso. Ela engravidou 2 meses depois. E veio um Bento. O Bento está aqui entre a gente 2 meses depois. Maravilha, que bom. Então, como é que é esse procedimento cirúrgico, essa parte também? Então, assim, existem algumas indicações de cirurgia. E a gente pode colocar assim, falha no tratamento clínico. A paciente, mesmo seguindo todas as orientações, ela continua tendo dor. Indica a cirurgia. Pacientes com infertilidade, a cirurgia também está indicada, porque a cirurgia aumenta as chances de engravidar. Sendo que na paciente com infertilidade, a gente pode fazer só a cirurgia, pode fazer só a fertilização in vitro ou pode fazer os dois combinados. Os dois combinados aumentam ainda mais a chance de engravidar. E existem as indicações associadas a comprometimento da função de algum órgão. Então, quando a endometriose está no intestino, obstruindo o intestino, está na bexiga, causando muitos sintomas urinários, no ureter, correndo o risco de obstruir o ureter, na vagina, que impede a paciente de sentir prazer na relação sexual. Isso é indicação de cirurgia, porque a gente vai retirar o nódulo que está causando a dor daquela paciente. Doutora, bem, a gente deu um overview hoje, mas a gente vai ter que destrinchar muito isso e reforçar e chamar todo mundo para falar, para conversar. Os pais que têm filhas já nessa fase inicial, né, de menstruação, de ficar de olho nelas, de não achar que é normal, porque você até as mães, né, porque tem mães que têm isso, que conviveram anos com a dor, acha que é normal até, então quando a filha reclamar de dor, vai achar que a filha também está normal. Enfim, dá pano para manga nossas próximas conversas, mas agradecer demais. Quem quiser depois acompanhar o seu trabalho, essas informações que você dá, qual é o melhor caminho? Eu tenho o meu Instagram, ótimo, que eu acho que é até legal, as pacientes depois, quem quiser, eu abro uma caixinha, coloco lá para fazer perguntas para as próximas colunas. É Alexandre Brandão Sé, tudo junto. Pode perguntar lá para as próximas. Maravilha. E isso que você falou, acho que é fundamental. Assim, se você tem uma filha, tem a esposa, ou alguém que sente cólica e a cólica te impede de fazer sua atividade, não está normal. Vamos avaliar, porque pode melhorar. Já repeti isso toda vez, tá, querida? Não é normal. Obrigada, doutor Alexandre. Valeu. Eu que agradeço. Saúde da Mulher, com o Dr. Alexandre Brandão.